Vendo hoje os resultados que conseguimos, não só os meus, mas os de muitas outras pessoas, como você que está assistindo esse vídeo, que trilharam esse mesmo caminho junto comigo e eu consegui identificar a partir desses padrões o que foi que nos levou a obter sucesso nessa empreitada dentro da indústria. E eu vou compartilhar com você hoje os 4 principais pilares. Sem mais delongas, segue o conteúdo. Primeiro vamos falar sobre aquecimento e refrigeração industrial, que formam a base do que eu chamo de energia térmica industrial. Eu mostrarei para você como transformar esse conhecimento em resultado real na sua carreira e para a sua empresa. Falando sobre fluidos térmicos industriais, o nosso foco será em vapor, que é o principal fluido de aquecimento, e amônia, que é o principal fluido para a refrigeração industrial. Estamos falando de 2 fluidos naturais e disponíveis em nosso planeta. Basicamente, água e amônia, submetidos a determinados padrões de pressão e temperatura para a mudança do seu estado físico e uso do seu potencial de transferência térmica. Tanto um quanto o outro, justamente por serem fluidos naturais, estão sujeitos a uma lei natural, incomum, que é a lei da inércia. A lei da inércia nos mostra que a tendência natural é que os corpos, fluidos nesse caso, têm a tendência natural de permanecer em seu estado natural. E tanto o vapor, que é a água, quanto a amônia precisam ser submetidos a fatores externos de controle de pressão e temperatura para sair da inércia e mudar de estado. Com a mudança de estado, ocorre também a transferência térmica, que é o objetivo final. Você pode achar isso que eu vou falar agora estranho, mas com 25 anos de experiência da Vaportec, eu tenho embasamento e dados suficiente para falar que o maior problema não está na geração, ou seja, na caldeira de vapor ou no compressor de amônia. Está na condução e no controle desses 2 fluidos industriais. É muito comum você ver pequenas, médias e grandes empresas trocando sempre suas caldeiras, compressores de amônia, instalando mais condensadores e equipamentos devido à falta de capacidade dos seus sistemas. E ainda é mais comum ver esses sistemas logo ficando obsoletos e não atendendo à demanda, ou pior, gerando muito mais manutenção e quebras do que o sistema antigo. Esse padrão é comum tanto em refrigeração quanto em aquecimento e está relacionado à falta de controle e qualificação, tanto da amônia quanto do vapor. Um outro paralelo muito interessante e importante entre refrigeração e aquecimento industrial é que ambos perdem eficiência com a presença de líquidos, como água e óleo, e gases não condensáveis, como o ar, por exemplo, pois esses líquidos e gases não condensáveis formam uma película térmica entre o vapor, a amônia e o tubo do equipamento, impedindo que ocorra a troca térmica, gerando assim golpes de ariete, choques térmicos, problemas em trocadores de calor, vazamentos em válvulas redutoras, controladoras, conexões juntas, enfim, no sistema de troca térmica de forma geral. Vendo esse padrão de comportamento, eu vou te mostrar erros comuns que são cometidos em muitas instalações de refrigeração e aquecimento industrial e te mostrar como solucionar esses problemas de maneira simples e direta, sem enrolação. Como foi dito anteriormente, os 2 maiores vilões e causas de problemas de falta de eficiência e alto índice de manutenção em sistemas de refrigeração e aquecimento industrial são os gases não condensáveis, ar e outros, e os líquidos, como o condensado no caso do vapor e o óleo no caso da amônia, por exemplo. Então, o primeiro ponto, como identificar os sintomas? Quais são os sintomas? Altas taxas de golpes de ariete, choques térmicos, problemas em juntas, vazamentos em conexões, alto índice de manutenção e vazamento em válvulas de bloqueio, válvula solenoide, redutoras e controladoras de pressão e temperatura. Instrumentos simples para solucionar esses problemas em aquecimento. Então, nós começamos com o vapor coletor distribuidor. O coletor distribuidor é a parte fundamental de um bom sistema de vapor. No coletor, além de você formar um pulmão de vapor, você faz a quebra desse gás, devido à diminuição de velocidade e aumento do volume. 2 dicas para o coletor distribuidor são:
Primeiro, para o aumento da qualidade e diminuição do nível de condensado presente no vapor na tubulação e sistema, utilize purgador de boia ao invés de purgador termodinâmico. E utilize também um purgador termostático na parte superior, para que possa ser eliminado o ar presente no vapor. Dessa forma, o vapor permanecerá seco, sem películas de ar e nem de condensado na alimentação dos equipamentos. Outra dica importante para coletores e distribuidores serve para evitar vazamentos de vapor e ter certeza da vedação no fechamento de válvulas quando for necessário. Procure usar uma válvula de bloqueio do modelo Aero Globo com vedação de fole metálico e não válvulas com gacheta. As gachetas irão naturalmente vazar devido ao desgaste mecânico das suas propriedades de vedação, causando inconvenientes, além de normalmente terem uma pior vedação de vapor quando o fechamento realmente for necessário. Segundo ponto é a drenagem de linha. A cada 30 metros de rede de vapor, uma bota de drenagem do tamanho da linha principal evitará os famosos golpes de ariete nas estações de válvulas e equipamentos. Dessa forma, essa medida simples e barata irá gerar uma economia em manutenções e quebras de equipamento, em vazamentos de trocadores de calor e de diversos outros equipamentos também. Nas baixadas, a alimentação de vapor, a tomada de vapor, ela deve ser feita pela parte superior do tubo e assim ela vai garantir a captação de gás de vapor e não do condensado, que pelo peso específico fica na parte inferior. Além dessa medida, colocar um purgador termodinâmico no final dessa baixada garante uma drenagem efetiva e eficiente desse sistema, desse processo, de maneira contínua. O isolamento térmico. A tendência de um fluido quente é sempre ceder a sua temperatura para um fluido ou para uma área fria. Essa é uma lei natural, é a lei da termodinâmica e é imutável. Desta forma, o vapor que é transportado em tubos sem isolamento cede a sua caloria para o ambiente externo, se transformando em condensado ou em vapor de baixa qualidade, tendo menor eficiência, causando problemas de manutenção, quebras de equipamento e necessitando de uma maior produção de vapor, ou seja, um maior gasto de combustível na sua caldeira, para atender uma mesma demanda de trabalho, não para fazer um trabalho excedente. Drenagem de equipamentos. Princípios de drenagem. Drenagem por boia e drenagem termodinâmica. A diferença de funcionamento é que o purgador termodinâmico ele é um purgador de drenagem intermitente, que precisa esfriar, alagando o equipamento antes de iniciar o processo de drenagem. E o purgador mecânico de boia é um purgador de drenagem contínua, que além de drenar o condensado continuamente, faz a função de reter a caloria do vapor dentro do equipamento, melhorando o processo e o produto consequentemente. O purgador de boia instalado em equipamentos garante a drenagem contínua. Dessa forma, o alagamento interno de equipamentos não ocorre, consumindo menos vapor nos seus processos e, principalmente, garantindo a estabilidade da temperatura, que, por sua vez, fará com que o produto final seja produzido com maior qualidade, como foi dito, e sem a necessidade de correções químicas comuns em muitas indústrias, como de rações, por exemplo. Um outro ponto importante é o uso de visores nas estações de drenagem, possibilitando a inspeção visual dos equipamentos e permitindo a avaliação de funcionamento dos purgadores, garantindo a melhor eficiência energética do processo. Visores retentores para instalação em conjunto com os purgadores são baratos e vão te auxiliar a criar um plano de inspeção visual do seu sistema. Além dos visores como acessórios, outro acessório de grande validade para a verificação de pontos estratégicos do sistema são os manômetros. Através da medição de pressão, você consegue verificar as perdas de carga do sistema durante a operação e ter ideia de qual ou quais são os equipamentos que têm o maior consumo. Quando a pressão da rede cai, naturalmente é devido ao aumento do consumo de vapor. Então, dessa forma, você consegue mapear no seu processo quais são os pontos mais importantes a serem estudados, observados e principalmente trabalhados. Seguindo com a nossa aula, vamos falar sobre refrigeração. Separador de líquido. O separador de líquido é um ponto-chave de eficiência em instalações frigoríficas, sendo o reservatório de fluido de alimentação da planta de refrigeração.
O seu dimensionamento e controle será determinante para garantir a qualidade do processo de refrigeração industrial da planta. Pensando nisso, vamos seguir com dicas de boas práticas para o separador de líquido. A primeira dica é de drenagem manual, programada e periódica de óleo. Essa drenagem vai evitar o arraste de óleo para válvulas e equipamentos, que danifica as suas sedes, diafragmas, causando vazamentos e manutenções corretivas no seu sistema. Além da manutenção, outro ponto-chave é a eficiência. A eficiência do sistema é muito reduzida pelo óleo, que, como falamos anteriormente, forma uma película ao redor dos tubos, dos equipamentos e impede a troca térmica entre a amônia, que é o fluido de resfriamento, e o ambiente ou o equipamento. Dessa forma, um plano de execução de drenagem manual, feito e acompanhado pela manutenção, vai evitar que muitos problemas ocorram com frequência. Não adianta só ter as válvulas instaladas, a chave é criar um plano, para poder criar o hábito e dessa forma manter o sistema limpo constantemente. Calibração de válvulas de segurança e manovacuômetros. A calibração anual das válvulas de segurança e manovacuômetros para amônia é tão importante quanto a sua qualidade de fabricação e certificação, tal como do próprio vaso de pressão, garantindo a adesão às normas vigentes como a NR13, por exemplo, e também a segurança dos equipamentos e dos operadores e profissionais envolvidos nesse processo. A calibração deve ser feita anualmente por uma empresa de engenharia especializada e, de preferência, com experiência nesse tipo de trabalho, fornecendo certificado de calibração com todos os dados técnicos da válvula, dos equipamentos e os padrões utilizados no processo de calibração. Eventualmente, em uma fiscalização do Ministério do Trabalho, pode ocorrer até mesmo a interdição da empresa, dependendo da certificação dos seus equipamentos. Isso sem contar no ativo mais importante de toda e qualquer empresa, que são as pessoas e a segurança delas. Alimentação proporcional em separador de líquido. A alimentação feita de maneira on-off considera a carga total do fluido refrigerante, e a válvula ou orifício de expansão tem esse ajuste justamente para poder ser feito da forma liga e desliga. Dessa forma é liberado carga térmica total, gerando turbulência no separador de líquido e aumentando a pressão interna do separador. O compressor, por sua vez, que estava estável, irá trabalhar em sobrecarga, tal como o condensador e todo o sistema de refrigeração, gastando mais energia e trabalhando sem necessidade real. Na prática, o consumo de energia é maior, tal como o custo da operação. Além de ser mais econômico energeticamente, um sistema de alimentação de líquido proporcional, com válvulas motorizadas, faz com que o sistema trabalhe de forma mais estável. E sempre que falarmos de processos térmicos, a estabilidade é uma variável importantíssima. A estabilidade garante a qualidade do produto final, da troca térmica, a diminuição de quebras e manutenções. Com o aumento das exportações, grande parte das indústrias está se adequando para fornecer históricos de temperatura e também as fiscalizações do CIF, órgão federal. Dessa forma, o histórico de temperatura estável garante a abertura de novos mercados, de novos negócios para as empresas, e ter essas informações como profissional é um grande diferencial na apresentação de ideias e projetos. Elas dão uma base sólida para a sua fala. Quadro de válvulas e controles. O quadro de válvulas obsoletos tem grande taxa de perda de carga térmica devido à ineficiência dos seus controles. Dessa forma, a troca de compressor e instalação de novos condensadores muitas vezes não garante que a refrigeração do sistema irá melhorar de forma significativa. Dando um exemplo prático, é como colocar o motor de uma Ferrari em um Uno. O carro não vai ter a capacidade para distribuir de forma correta a potência exercida por esse motor. A atualização de válvulas para plataformas com menor perda de carga e maior tecnologia de troca, como a plataforma IC-Valve da Danfoss ou a plataforma ICF, por exemplo, é fundamental para o controle, estabilidade e uso máximo das capacidades geradas pelos sistemas de refrigeração. Uma dica simples: se a sua empresa não está investindo no momento ou não tem essa visão, é você começar com medidas simples de alto resultado. Uma medida simples de alto resultado, falando em quadros de válvulas,
é você entender quais são os momentos em que a carga de produto é alta e monitorar, através de manovacômetros, o funcionamento e a perda de carga do seu sistema. Dessa forma, você pode ter uma noção visual do que ocorre, no momento que ocorre. O redimensionamento de válvulas pode ser feito facilmente através do software Cool Selector. Inclusive, para quem ficar até o final dessa aula, eu vou liberar em pouco tempo um tutorial para dimensionamento de válvulas e controles no software, de acesso exclusivo. Purgadores de ar. A formação de ar em sistemas de refrigeração por amônia é o maior vilão dentro das instalações frigoríficas. Devido à baixa ou negativa pressão em sistemas de amônia, a entrada de ar pela pressão atmosférica no sistema durante eventuais manutenções ou vazamentos é frequente. E o ar forma uma barreira entre o refrigerante e a tubulação ou equipamento, impedindo que ocorra essa troca térmica, gastando mais energia, aumentando a pressão de condensação e causando uma série de manutenções e falhas no sistema. Na região sul, esse problema é uma grande realidade, mas em regiões como Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, onde a elevada temperatura ambiente aumenta ainda mais os problemas e a necessidade de soluções nos sistemas de refrigeração industrial. Você pode fazer a drenagem manual de ar quando o sistema estiver com alta pressão, mas isso, além de ser perigoso do ponto de vista de pessoas operando esse processo, estará desperdiçando amônia, você estará jogando fora amônia. O estudo e a instalação de um sistema de purga de ar com tomadas no condensador e reservatório de líquido tem payback garantido. E além de ter um retorno direto com economia de energia devido ao menor trabalho do compressor e condensador, é uma ótima oportunidade para diminuir a manutenção e a quebra de válvulas e equipamentos, mantendo a pressão do sistema estável e a troca térmica operando de forma plena. Eficiência no degelo, método compurgador. O controle do sistema de degelo normalmente é feito através do controle de pressão de gás quente, em torno de 5 bar mais ou menos, com válvula tipo ICS, piloto CVP, ou de forma mais econômica, com a válvula reguladora de pressão OFV, por exemplo. Esse tipo de controle por pressão funciona e vem funcionando há muitos anos. Porém, o grande problema desse sistema é que, como é um sistema por pressão constante, o gás quente não tem uma retenção adequada dentro do evaporador, gastando mais tempo e energia. E o retorno do gás, junto com o líquido que vai para o separador após o processo de degelo, é muito grande. Dessa forma, o trabalho do compressor para recomprimir esse gás e o trabalho do condensador, bombas e de todo o restante do sistema é maior, diminuindo a eficiência térmica e aumentando muito o gasto de energia elétrica. E também o trabalho dos equipamentos, de todos os equipamentos, compressores, condensadores e todos os equipamentos, por sua vez gerando um maior índice de quebra e manutenção. O melhor método para controle de processo de degelo é através de uma purga de líquido. Existe uma válvula específica para esse fim, ela se chama ICFD. Uma válvula com boia interna que garante só a passagem de líquido de amônia e a maior eficiência de retenção de caloria dentro do evaporador durante o processo de degelo. Outra dica importante é para o pessoal que faz resfriamento do compressor por termosifão. A instalação de uma válvula solenoide para bloqueio do sistema, quando o compressor estiver parado, irá evitar a sobrecarga do sistema de condensação. Essa dica é muito simples, é muito barata, certamente vai gerar um save muito grande para o seu sistema de refrigeração.